Boa noite, pessoal. Olá. Nós estamos no segundo dia dos nossos encontros teológicos sobre a questão do jubileu. Ontem nós tivemos o professor Rodrigo conosco, que deu uma explanação geral sobre o jubileu, falando um pouco como a nossa diocese está trabalhando a questão do jubileu, o que está acontecendo na diocese, quais são as programações que estão acontecendo. E hoje a gente vai ter Está conosco o padre Cássio Murilo, a gente fica muito feliz do padre Cássio Murilo estar junto com a gente nesse projeto nosso formativo aqui da Diocese, a gente agradece muito a colaboração, e hoje ele vai estar conosco falando sobre o aspecto bíblico da questão do jubileu, né? É muito bom a gente estar com alguém que é da área, que é especialista na área, que vai poder nos ensinar uma série de questões sobre a questão bíblica do jubileu. Então, para começar, a gente começa rezando, aí então eu passo a palavra para o padre Genival, que vai fazer a proclamação do evangelho de hoje, e eu faço a oração do jubileu. Então, bem-vindos todos e todas para o nosso segundo encontro. Padre? Boa noite a todos. Vamos começar, então, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou ler o Evangelho de hoje. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, a região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram. E indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que ele se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é isso, essa palavra seria bom, né? Ao invés de ser jubileu, podia o padre Cássio Murilo falar dessa palavra, que acho que tem muita coisa para falar aqui, mas no caso é só uma coisa que eu vou dizer, né? Que eu disse na missa que celebrei agora, que realmente Jesus Cristo possa expulsar das nossas mentes, dos nossos corações, os nossos demônios, né? Todos nós temos muitas coisas, então da mente, o coração, expulsar todos os nossos demônios, então que essas aulas, esses encontros também nos ajudem. Vamos então agora à oração do jubileu com a Maria Ângela. Vou pôr aqui para apresentar. Acho que está entrando. Todo mundo está vendo aí, tranquilamente? Sim. Vamos lá, então. Então, vamos fazer a oração do jubileu. Pai que estais nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermente a humanidade e o cosmos, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra. Quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Vou parar aqui a apresentação.
Seja bem-vindo, Padre Cássio Murilo, agradeço a sua colaboração. Padre Cássio Murilo é um padre daqui da Diocese que ficou um tempo fora, dando aula na PUC do Rio Grande do Sul, né, por alguns anos. Ele é especialista em Bíblia, estudou em Roma, no Instituto Bíblico, é doutor na área, especialista em exegese, tem uma série de livros publicados, inclusive livros sobre exegese bíblica. Então, a gente está falando com alguém que é especialista. A palavra é sua, estamos aqui para lhe ouvir, e depois a gente, no final, como fizemos ontem, vamos dar um tempo para perguntas. Ou deixar a pergunta no chat, a gente também vai lá no chat para ler as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas, perguntas que desejarem fazer. A palavra é sua, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Eu espero que meu microfone esteja funcionando bem. Não sei se a minha câmera, tenho a impressão que a minha câmera está um pouco travando aqui, mas importante é também o som. Sem dúvida alguma, é uma alegria muito grande participar do processo de formação da Diocese. Eu posso dizer que, de alguma maneira, sou filho também do antigo curso de Teologia para Leigos da Diocese de Jundiaí. Desde a adolescência eu frequentei algumas aulas, né? Então é uma alegria muito grande partilhar um pouquinho daquilo que eu estou tentando aprender também. E sobre essa questão do jubileu, antes de apresentar aqui a nossa exposição de hoje, eu já antecipo que depois eu posso gerar um PDF para aqueles que desejarem, para ter os dados, mas eu gostaria de começar com uma questão. O quanto é importante este ano do jubileu na Bíblia, né? Por exemplo, ele aparece muito, aparece pouco, é muito falado, é pouco falado. O que vocês acham? Qual que é a impressão que vocês têm sobre este ano do jubileu na Bíblia? Se alguém quiser opinar. É muito falado, é pouco falado, ele tem grande importância, tem pouca importância. O que vocês acham? Alguém quiser abrir o microfone lá para Pite? Mariângela, o seu microfone está não, a Marta escreveu no chat que é pouco falado, mas tem muita importância e pouco falado. A Berenice acha que é pouco falado. Bom, aqui na minha comunidade, ele tem bastante importância, e também, assim, como aqui na Arca da Aliança, teve bastante movimentos, né, sobre o jubileu. Teve bastante. Mas a pergunta é na Bíblia. Ah, na Bíblia? Na Bíblia. Na Bíblia, você que era na vida. Não, na Bíblia. A pergunta é na Bíblia, se é muito falado, pouco falado. Bom, não vou deixar vocês na ansiedade, vamos lá entender essa coisa do jubileu. Espero que consiga partilhar aqui a janela. Não sei se aí já deve estar aparecendo aí para você. Já, está aparecendo, sim. Já apareceu aí. Eu vou jogar aqui, eu vou fazer uma gambiarra aqui para poder... Então, vamos ver, gente. Essa coisa do jubileu aí. Então, primeira coisa que nós temos que entender, vamos ver um pouquinho do que vamos falar hoje, só para vocês terem uma ideia. Nós vamos, então, falar assim, esse ano do jubileu na Bíblia, mas para entender isso, nós temos que entender outras coisas. Então, nós temos que entender que são 2 anos santos na Bíblia, anos que a gente pode chamar, usar essa nossa terminologia de ano santo. O primeiro deles é o ano sabático, nós vamos falar sobre ele, e depois o ano do jubileu.
E nós vamos ver que tanto o ano sabático como o ano do jubileu tem dimensões que vão muito além do aspecto religioso. E nós temos que perguntar se este ano, tanto o ano jubileu como o ano sabático, se é uma realidade ou se é uma utopia, para, enfim, concluirmos com o ano do jubileu hoje. Vamos aí, então, partir para esta coisa do ano do jubileu na Bíblia. E, em primeiro lugar, por que este nome jubileu? A explicação normalmente dada, que é mais comum, que talvez vocês até já tenham escutado, é que esta palavra jubileu vem desta palavra hebraica yobel, que é o carneiro ou o chifre, o corno do carneiro, que é transformado numa espécie de berrante. Então, também é chamado de uma espécie de uma trombeta, o que a gente chamaria hoje de um berrante de chifre de carneiro. E por que este ano é chamado de jubileu por causa do chifre do carneiro, aí do Yobel? Porque o início do ano festivo, deste ano festivo, é marcado pelo som deste Yobel. Então, tem lá uma celebração em que alguém, um sacerdote, toca solenemente este chifre de carneiro, este berrante de carneiro aí, que então é o pontapé inicial para o ano do jubileu. O problema é que, como eu falei, esta é a explicação normalmente dada, mas nós não temos nenhum texto bíblico que fale explicitamente, que ligue explicitamente as duas coisas, o ano do jubileu e o Yobel. Então, é muito mais uma tradição do que propriamente um dado bíblico, um texto bíblico que a gente possa ler e identificar. Agora, o que é importante dizer aí? No Novo Testamento, não existe ano do jubileu. Às vezes a gente pensa assim, né? Ano de jubileu na Bíblia, dá a impressão que da primeira à última palavra, primeira à última página da Bíblia fala de ano de jubileu. Não fala. Então, já o ano do jubileu no Novo Testamento é inexistente. No Novo Testamento tem nada sobre ano do jubileu. Existe um livro judaico que não está na Bíblia, que é um livro apócrifo ou extra-bíblico, que é chamado Livro dos Jubileus. Mas não é sobre o ano do jubileu. Aqui, neste livro, esse livro se chama Livro dos Jubileus, porque toda a história de Israel está dividida em períodos de 49 anos. Então, em períodos de jubileus. Ou seja, esse livro dos jubileus não fala do ano ou dos anos do jubileu, mas simplesmente porque a história está dividida em períodos de 49 anos. Ou seja, na Bíblia, o ano do jubileu é citado só no Antigo Testamento. E, ainda assim, muito, muito pouco. Para falar do ano jubileu, nós temos que falar de outro ano, também, que a gente definiria como ano santo, que é o ano sabático. Então, na Torá, aqui já é outro dado interessante, porque fora da Torá, a Torá é o nome que os judeus dão para o Pentateuco. Fora da Torá, estes anos jubilares e os anos sabáticos, nós vamos falar daqui a pouquinho, são pouquíssimos citados. Então, nós temos a maior concentração. O que a gente pode entender, para a gente conseguir compreender o que são estes anos santos, nós temos que recorrer à Torá, que é o que nós chamamos de Pentateuco. Quer dizer,
nós chamamos de Pentateuco, são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que nós chamamos de Pentateuco, os judeus chamam de Torá. Normalmente, a palavra Torá é traduzida pela palavra lei, mas é uma tradução não muito precisa, aliás, pouquíssimo precisa, porque Torá não é pura e simplesmente um conjunto de regras. Então, nós temos, normalmente a gente confunde uma coisa com outra, mas deveríamos distinguir. Uma coisa é a lei, outra coisa é a Torá. Agora, a Torá, esse conjunto que nós chamamos de Pentateuco, tem 4 corpos legislativos. Então, tem 4 conjuntos de legislação. Nós temos o Decálogo, lá no capítulo 20 do Êxodo. Logo em seguida, completando e atualizando o Decálogo, nós temos o chamado Código da Aliança. Então, o Decálogo, vamos dizer assim, é uma lei compactada, né? E depois o Código da Aliança vai alargar este Decálogo. Nós temos o livro do Levítico, que é um outro corpo legislativo, e, por fim, a maior parte do livro do Deuteronômio. Esta aqui é a ordem em que estes corpos legislativos, aparecem na nossa Bíblia. Mas uma coisa que é importantíssimo entender é que a Bíblia não foi escrita na ordem canônica. Então, não é como se alguém tivesse lá um caderno e tivesse começado a escrever pelo Gênesis, vai passando de um para o outro até que chega no Apocalipse e diz assim, olha, acabou a Bíblia porque acabou a página. A Bíblia não foi escrita dessa maneira. Nós temos livros escritos em várias épocas, muitas vezes livros escritos em mutirão, com vários autores, e às vezes um corrigindo e modificando o texto do outro, de modo que não é porque um texto ou um livro aparece antes que ele é mais antigo do que um que vem depois. Então, vou dar um exemplo. Aqui, ó, o Levítico é posterior ao livro do Deuteronômio. Assim como alguns trechos do livro do Deuteronômio são anteriores ao livro do Gênesis. Então, não é uma questão de ordem cronológica, eles estão ali por uma outra razão nesta sequência que está nas nossas Bíblias. Isso é muito importante e daqui a pouquinho nós vamos voltar a esta ideia. Agora, como eu havia falado, nestes corpos legislativos aí, nós temos 2 anos santos. Quais são estes anos santos? Nós temos o ano sabático, que acontece a cada 7 anos, e o ano do jubileu, teoricamente, a cada 49 anos. Nós vamos voltar a isso aí também daqui a pouquinho. Então, já são 2 coisas para separar, o ano sabático e o ano do jubileu. Por que isso é importante? Porque tanto o ano sabático como o ano do jubileu foram estabelecidos para responder a algumas situações bastante práticas da vida cotidiana. E aqui também é importante a gente recordar que é outro tipo de sociedade, outra religião, eles não eram católicos e muito menos cristãos, outro tipo de organização social, com questões históricas e políticas muito mais complexas do que
as nossas hoje, guardadas as devidas proporções para o seu tempo. E muitas vezes a gente não compreende ou perde a noção de como adequar, como atualizar tanto o ano sabático como o ano do jubileu para a nossa vida hoje, porque a gente não compreende que função esses 2 anos santos tinham naquela sociedade, naquela época, naquela situação. Agora, uma coisa que é importante, tanto o ano sabático como o ano do jubileu, são de importância secundária. Às vezes a gente fica imaginando, né, que, nossa, todo mundo vivia em função do ano sabático ou do ano santo. São extremamente secundários. Para falar a verdade, é a mesma coisa que acontece com a gente hoje. Passado 2025, nós vamos voltar a falar de ano santo só lá em 2048, 2049, quando muito. E nós vamos, quer dizer que nós vamos atravessar aí mais 20 e poucos anos sem pensar no ano santo. Eu não sei quem aqui já era vivo e já tinha alguma idade para se recordar do que foi o último ano santo. Quando é que foi o último ano santo que nós vivemos aí? Você se lembra? Da misericórdia, não lembro que ano. Não foi? Nós tivemos vários anos... 2015, padre, 2015. Nós tivemos alguns anos santos aí, ano santo da misericórdia, ano santo mariano, ano santo disso e tal, mas ano de jubileu, quando é que foi o outro, o último? 2000. Ano 2000. O ano 2000. Ano 2000. E se vocês recordam, nós tivemos aqui no Brasil todo um projeto chamado Projeto Rumo ao Novo Milênio, que previa anos de preparação, né? Então, foram 3 anos lá, 97, 98, 99, teve um ano para Lucas, um ano para Marcos, outro ano para Mateus, depois era um ano do Espírito Santo, tudo isso, do Deus Pai, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E, paralelamente, tinha lá fé, esperança e caridade, e também os sacramentos. Então, foram 3 anos, de 97, 98, 99, que nós fizemos uma série de ações nas paróquias, para depois o grande ano jubilar, 2000, e depois disso, não se fala mais de ano de jubileu. Só o ano passado. Então, vejam que também, para nós, o ano do jubileu, ele não é algo central na nossa caminhada, é um complemento, é alguma coisa que nos ajuda, é alguma coisa que nos oferece oportunidade para algumas celebrações mais concentradas, para alguns momentos de fé, para alguns momentos para rever a nossa caminhada, mas não que seja algo que constantemente chame a nossa atenção. Na Bíblia, a mesma coisa. De tudo aquilo que nós temos lá na Sagrada Escritura, e particularmente, como eu já falei, no Antigo Testamento, o jubileu é algo de uma importância secundária. Não quer dizer que seja descartável, mas que há outras festas, outras solenidades, outras instruções que são mais importantes e mais exigentes do que o ano do jubileu. Estão me ouvindo? E a minha câmera, não sei por que, sumiu aqui. Sim. Sim, estamos ouvindo, sim. Então, O som está ótimo. O som está ótimo, a imagem é que de vez em quando dá uma parada.
eu vou aqui, então, novamente partilhar, já que estamos aqui, então. Vamos lá neste... Então, esclarecido isto, vamos para os 2 anos santos, iniciando pelo ano sabático. Por que é importante o ano sabático? Exatamente para distinguir ano do jubileu do ano sabático, que, embora tenha algumas coisas semelhantes, cada um deles tem a sua especificidade. Então, em primeiro lugar, o ano sabático é citado e estabelecido em 3 códigos legislativos. Nós temos o ano sabático é citado, estabelecido no Código da Aliança, no Levítico e no Deuteronômio. E aí, então, esta é uma pequena tarefa. Nós não vamos ler aqui os textos, porque alguns deles são um pouco longos, mas vamos resumir o que cada um deles apresenta, e aí vocês vão perceber como, de um código para outro, ocorrem mudanças. Quer dizer, é o mesmo, para a mesma celebração, ano sabático, mas de um para outro as coisas vão se alterando. Quer dizer, em cada código nós temos variações sobre a prática do ano sabático, que é o que nos interessa agora. Estas mudanças refletem contextos históricos, sociais e religiosos diferentes. Uma coisa que é importante a gente entender é que a religião de Israel não nasceu pronta. Ela sofreu também alterações. A religião de Israel, ela mudava conforme circunstâncias históricas, conforme questões políticas, conforme momentos sociais e conjunturas internacionais, inclusive. Então, não vamos ficar imaginando que da primeira à última página da Bíblia a religião é a mesma, porque não é. Então, vamos ver. O ano sabático no Código da Aliança. Este ano sabático, quem tiver a Bíblia pode procurar. Aliás, é bom que quem tiver alcance aí a Bíblia pode ir lá ver. Nós temos lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 10 a 11, somente 2 versículos, que fala do ano sabático e diz que neste ano a terra deve ficar em repouso sem ser cultivada e que o produto, quer dizer, aquilo que a terra produz é abandonado, é deixado, ninguém vai colher, e ele deve ficar lá à disposição para os pobres e para os animais. Então, primeira recomendação deste ano sabático é que haja que o terreno fique sem a intervenção humana. O que está lá está, e os animais e as plantas vão poder aproveitar aliás, os animais e os pobres vão poder aproveitar daquilo que já está lá cultivado e aquilo que vai nascer naturalmente. Um pouquinho depois, no mesmo Código da Aliança, nós temos outra referência a este ano sabático, que é agora uma legislação sobre o escravo, o homem hebreu que caiu na escravidão, foi escravizado. E aqui é importante recordar que o conceito de escravo e de escravizado na Bíblia é muito diferente do que nós estamos acostumados a pensar daquilo que foi a escravidão no Brasil.
porque era muito comum naquela época uma pessoa cair na escravidão porque não tinha como saldar dívidas. Então, um pequeno agricultor que teve um ano ruim, que para saldar as suas dívidas precisou, além de entregar a terra, precisou também entregar o seu próprio corpo para trabalhar. Então, nós temos na Bíblia alguns textos que dizem que ele vai trabalhar até pagar a dívida. Agora, em alguns casos, a dívida era tão grande que ele não tinha como pagar. E aí, então, o escravo hebreu vai ser libertado no ano sabático. A menos que ele queira continuar com o patrão, porque isso é outra legislação que está também aí no livro do Êxodo, que ele vai ser dispensado, vai ser mandado embora, vai ser libertado, mas ele pode optar por continuar com aquele patrão. E aí tem todo um ritual para que, uma vez que ele fez esta opção, continue pelo resto da vida como escravo daquele patrão a que ele serviu. Ficou claro isso daí, esse primeiro conceito do ano sabático? Sim, ficou claro, sim. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, é que vejam que este ano sabático, ele tem uma data fixa, né? Então, ele acontece a cada 7 anos, que é um período relativamente curto, tá? Mas este é o ano sabático aí no Código da Aliança, como falamos. Quando passamos para o livro do Deuteronômio, temos algumas mudanças, algumas alterações. Em primeiro lugar, ele é chamado de ano da remissão ou ano do perdão. Essa é a nomenclatura que está lá no livro de Deuteronômio. E, neste ano, são abolidas as garantias que um hebreu dava quando contraía uma dívida. Quer dizer, o hebreu contraiu uma dívida e, em troca, ele dá uma garantia, mais ou menos como a gente faz hoje no banco, uma nota promissória. No ano sabático, estas garantias eram abolidas. Na prática, significa o seguinte: a dívida era perdoada. Então, ele não era mais obrigado a cumprir aquilo que ele tinha prometido em troca do... Não é dinheiro, porque não existia dinheiro, mas em nome daquilo que ele havia adquirido por meio de uma dívida, seja em comida, seja em outras coisas, roupas, outro tipo de riqueza. Ou seja, a finalidade deste ano sabático no Deuteronômio é atenuar as desigualdades sociais. Isso está lá explicitamente no versículo 4. Mas, por outro lado, não anula, aqui está, faltou um não aqui, espera aí que eu vou corrigir, tá vendo? A gente faz, erra, mas aqui não anula. Deixa eu voltar aqui, perdão, por favor. Está aqui, não sei se está aparecendo para vocês ali. Como é bom a gente fazer tudo online, né? Não anula, faltou aqui, não anula. Então, agora está correto aí. Então, não anula a necessidade de socorrer os pobres. Então, não é porque eu tenho um mecanismo que vai atenuar a desigualdade social que eu não sou obrigado a socorrer quem está passando necessidade. Um pouquinho mais adiante, logo em seguida,
ainda no livro do Deuteronômio, nós temos algumas alterações em relação à regra que estava lá no livro do Êxodo. Porque, por exemplo, enquanto lá no livro do Êxodo falava do escravo homem, no Deuteronômio não distingue homem e mulher. Então, tanto o homem como a mulher, no ano sabático, tem direito à remissão, ao perdão, à libertação. Ainda outro detalhe no livro do Deuteronômio, né, que os libertados não podem ir de mãos vazias. O patrão precisa rechear de presentes, até como um modo de dar um pontapé inicial, um incentivo, para que aquele escravo que até agora estava a serviço dele possa iniciar minimamente a sua nova vida de liberdade. Isso não estava lá no livro do Êxodo. Por outro lado, Deuteronômio não fala nada do repouso do solo. Então, veja só que coisa curiosa, né? A mesma instituição, o mesmo ano, o ano sabático, conforme o Código Legislativo, tem as suas alterações, tem as suas nuances, porque cada Código Legislativo foi elaborado para responder à necessidade de uma época. Então, vimos o ano sabático lá no Código da Aliança do Êxodo, o ano sabático no Deuteronômio e, por fim, o ano sabático no Levítico. É importante dizer que o Levítico é um livro considerado tardio. O que significa isso? Que responde a necessidades diferentes daquilo que foi o livro do Deuteronômio. Tanto o Deuteronômio como o livro do Levítico são atribuídos a círculos sacerdotais. O livro do Levítico é quase que, a gente diria assim, cumpre mais ou menos a função do Código de Direito Canônico, misturado com o ritual de bênçãos, mais o missal romano ainda, né? Porque guardado as devidas proporções, é um livro muito preocupado com a lei de santidade, com o comportamento dos sacerdotes e com que tipo de comportamento a comunidade deve ter para ser um povo santo. E, neste sentido, é inevitável que tenha algo sobre o ano sabático. O ano sabático aparece em Levítico, lá no capítulo 25, no início do capítulo 25, e ele repete e fixa, estabelece algumas coisas, com alguns pormenores, aquilo que já estava lá em Êxodo 20. Repetindo, os campos e as vinhas ficam em repouso e os frutos são para todos. Então, aquilo que nasce espontaneamente ou o que não foi colhido no ano anterior está lá à disposição de homens e animais, de pobres e de animais. Mas o livro do Levítico acrescenta uma promessa de que, cumprindo esta lei, no 6º ano, então são 7 anos, né? Como no 7º ano o campo vai ficar sem a colheita, o que nasceu, vai ficar lá para pobres e animais. No 6º ano, Javé vai abençoar com uma super colheita que vai ser suficiente para garantir a alimentação por 3 anos. Ou seja, para o ano da colheita, o 6º ano,
para o 7º ano, o ano sabático, e para o ano seguinte, que seria o primeiro ano do novo ciclo, porque até capinar, matar erva daninha, podar e levar a plantação produzir novamente o fruto, vai demorar um ano. Então, há uma promessa de que no 6º ano haverá uma colheita superabundante que vai garantir a alimentação por 3 anos. Mas, aqui vem uma coisa importante. A libertação do escravo e as outras medidas sociais não são citadas. Por quê? Porque ficaram todas transferidas para o ano do jubileu. Então, no 7º ano, aquilo que lá no livro do Êxodo, no Deuteronômio, libertação do escravo, acontecia no ano do sabático, no Levítico não. Aquela história de outras medidas sociais que aconteciam no ano sabático, no Código da Aliança e no Código Deuteronômico, no Levítico não. Por quê? Porque ficam transferidas para o ano do jubileu. Claro até aí? Questões, dúvidas? Teremos algo a ser esclarecido? Padre Murilo, Oi. nessa época do ano levítico, do deuteronômico, a quantidade de dias do ano daquela época seria a mesma de hoje? Basicamente a mesma. Ok, obrigado. Essa questão da contagem dos anos, há muita fantasia, como se contava o ano antigamente, é basicamente o mesmo. Há pouquíssima variação. Embora o calendário fosse um pouco diferente, e também o calendário judaico tem, obviamente, os meses têm outros nomes, e o ano não começa no mesmo dia que nós aqui chamamos de 1º de janeiro, mas o ciclo do ano era basicamente 365 dias, mais ou menos. Às vezes, por uma questão, por outra, se acrescentava um dia, mas era, vamos dizer assim, basicamente, o ano durava o mesmo tempo do nosso. Perfeito. Mais questões? Então, vamos. Então, até aqui falamos do ano sabático. Vejam que só aqui já esclarecemos algumas coisas, muita gente nós confundimos, né? O ano sabático com o ano do jubileu. Mas são 2 anos com circunstâncias e com propostas diferentes. O que é o ano do jubileu? Então, finalmente chegamos ao ano do jubileu, que é legislado unicamente em Levítico. Então, veja só, Código da Aliança não fala do ano do jubileu, Deuteronômio não fala do ano do jubileu, só o Levítico fala do ano do jubileu. E aí, então, a gente tem que perguntar, mas por que foi necessário acrescentar esse ano? Será que o ano sabático não estava funcionando? Qual é a legislação do Levítico para o ano do jubileu? E aqui vem umas coisas curiosas. Então, em primeiro lugar, o que é proposto? Que todos os habitantes da terra serão libertados. E aí, então, o que são esses todos os habitantes da terra? São os escravizados por dívidas? Então, todo mundo que está em situação de escravidão são libertados. Ou será que inclui também os prisioneiros, né, por cometer algum crime? Depois, alguns versículos, a segunda parte do versículo 10, versículo 13, versículo 28, fala do patrimônio, a propriedade que foi alienada
e deve ser restituída. Vamos recordar, né, que muitas vezes o agricultor, para saldar dívidas, precisava vender a sua terra ou entregar a terra para pagar a dívida que tinha contraído. Então, neste ano do jubileu, as terras eram restituídas, ou pelo menos era o que previa este ano do jubileu, restituir a terra ao antigo dono. O versículo 11 fala também que as terras devem ficar em repouso, elas não são semeadas, não é capinada, está lá, o mato cresce, as plantas não são podadas e os frutos que nascem ali são livres para consumo dos pobres, né? Quer dizer, os frutos que brotaram não são colhidos e estão à disposição de pobres e animais. E nos versículos 39, 41 e 54, volta a falar do escravo israelita que deve ser libertado. E nos versículos 23, 42 e 55, para todas estas medidas sociais, são dadas motivações religiosas. Ou seja, é um modo de viver a santidade. Recorde-se que a grande preocupação no livro do Levítico é a santidade. Então, é um modo de viver a santidade, colocar em prática essas normas desta maneira. Agora, nós temos aqui no livro do Levítico um problema de datas. Por quê? Prestem atenção. Lá no Levítico fala de 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Ou seja, isto se... Está certo que faz tempo que eu fugi da escola, mas se eu não estiver enganado, 7 vezes 7 dá 49. Tá? Mas, lá no versículo 11, fala do 50º ano. Seria, então, 50 anos. E não há muita clareza se este ano do jubileu ele é o 7º ano sabático ou se é o ano depois do ano sabático. Ou seja, se seria um ano só de repouso, o sabático, ano 49, e o ano jubilar, ano 49, então, o mesmo ano. Então, seria um ano de repouso da terra, ou se este ano do jubileu seria o 50º, ou seja, 2 anos consecutivos, o ano sabático, o ano 49, e o ano jubilar, o ano 50. O texto é um pouco confuso, não dá para entender muito, e, de fato, não há acordo entre aqueles que estudam este ano do jubileu. Por outro lado, e aqui que vem importante, o ano do jubileu, nós temos, independente dessa questão de data, de toda esta questão, às vezes até que seja meramente burocrática, o ano do jubileu deve ir muito além do religioso. É aqui, então, que é o importante a gente entender. Tanto o ano sabático como o ano do jubileu, que acontece? Surgem como resposta a situações muito práticas, profanas. A gente, às vezes, imagina no jubileu algo que nasce com objetivo religioso. Não, o ano sabático, o ano do jubileu, nascem para responder a questões práticas do dia a dia, que nós chamaremos de profanas. Mas são dadas motivações religiosas. Vamos ver aqui, ó. Quais são as situações práticas que o ano sabático e o ano do jubileu querem responder? Isto falando lá no ambiente, no contexto do Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar,
o desgaste das terras cultivadas, né, que exigem que a terra tenha um tempo de repouso para assegurar a fertilidade do futuro. Os agricultores sabem também hoje que é necessário deixar a terra um tempo em repouso, né? Se faz a tal rotação de culturas ou algo semelhante, né? Plantação rotativa. Rotatividade. Que o terreno é dividido em lotes e tem sempre um lote que está lá descansando. Lá naquele tempo já existia outro, para não esgotar o solo. Também, o texto deixa entender que o desequilíbrio ambiental tem a ver com a agressividade dos animais, tanto dos animais domésticos como os animais selvagens. E isso a gente experimenta também, né? À medida que a cidade vai avançando, os animais que se veem cada vez mais restringidos no seu habitat natural invadem a cidade, invadem as fazendas. Outra questão que tanto o ano sabático como o ano do jubileu querem responder é a desigualdade social que impede o acesso dos pobres a uma alimentação digna. E isso a gente não precisa explicar, porque, graças a Deus, não acontece no Brasil. Também, o endividamento de pequenos proprietários em anos em que a colheita foi ruim, seja porque choveu pouco, ou porque choveu demais, ou porque teve uma praga agrícola. Quer dizer, tanto quanto hoje, naquele tempo, também havia pequenos proprietários, ou até mesmo grandes proprietários, que tinham uma colheita ruim, mas normalmente o pequeno proprietário é que sofria mais. E por causa disso caía em endividamento, que poderia levar também à escravidão. Ou seja, são situações extremamente práticas, banais, vamos dizer, do ponto de vista religioso, são profanas, mas que exigem uma resposta de acordo com a nosso projeto de fé. Essas são as situações práticas, mas para realizar o ano sabático ou o ano do jubileu, são dadas motivações religiosas. E quais são elas? Em primeiro lugar, o ano sabático e o ano do jubileu são apresentados como momentos, tempos estabelecidos pelo próprio Javé. Então, aí, são como se Javé em pessoa tivesse determinado isso. E, portanto, obedecer à legislação sobre o ano sabático e o ano jubileu é a mesma coisa que obedecer a Javé. E mais que isso, é demonstrar que confiamos nas promessas que Javé faz. Então, fidelidade e confiança. Por outro lado, a recompensa para quem obedece o ano sabático e o ano do jubileu é a fertilidade dos campos, a fertilidade dos rebanhos e também outras bênçãos pessoais e comunitárias, felicidade, paz e outras coisas. Algumas vezes, como motivação, é recordada a escravidão no Egito e a libertação, o êxodo. Recorda que você foi escravo no Egito, então trate bem o escravo. Para recordar que a terra, as riquezas e a própria liberdade são dons de Javé, e não mérito porque você é uma pessoa muito competente, porque você é um bom administrador, porque você é inteligente. Por isso, se são dons de Javé, Javé tem o direito de estabelecer normas de posse, normas de distribuição da riqueza. Já indo para as conclusões da nossa apresentação, 2 pontos importantes. O primeiro deles
é saber se toda essa legislação sobre o ano sabático, o ano jubileu, se é uma realidade ou uma utopia. O que significa isso, né? O ano sabático, o ano do jubileu, apresenta um projeto de como a sociedade deveria ser. Mas eles chegaram a acontecer de verdade? Quer dizer, o ano sabático era mesmo cumprido? O ano do jubileu era mesmo realizado? Vamos recordar que tanto o ano sabático como o ano do jubileu, numa sociedade em que há diferenças de classe, diferenças enormes, o ano sabático, o ano jubileu, era um modo de atenuar ao máximo estas diferenças. Também era um modo de construir uma sociedade em que pobres e endividados eram respeitados, acolhidos, socorridos. Também uma sociedade que praticava o respeito à natureza, ao meio ambiente, à casa comum, como diria o Papa Francisco. Uma sociedade sem latifúndios rurais, sem latifúndios urbanos, em que cada um quer acumular cada vez mais. Além disso, uma sociedade sem especulação do capital e, mais ainda, sem corrupção. Quer dizer, esse é o projeto que a gente pode perceber aí que estaria por trás desta realização do ano sabático e do ano do jubileu, e que a gente tem que perguntar se alguma vez ele foi realizado. Quer dizer, esses anos santos, o ano sabático, o ano jubileu, foram efetivamente praticados ou não passaram de um projeto de uma sociedade ideal que alguém, algum dia, no futuro, vai realizar. E, a dizer a verdade, nós não temos nenhuma comprovação de que eles aconteceram. Tanto é verdade, como eu falei, há citações vagas em uma ou outro livro, mas não há nenhum empenho, nenhuma grande confirmação de que eles aconteceram. Nós não temos dados para responder se aconteceram mesmo ou se não deixou de ser um projeto, uma utopia. Por outro lado, nós temos o ano do jubileu hoje. E é aqui que a coisa pode ficar um pouco interessante. Por quê? Porque, independentemente de ter sido uma legislação que foi cumprida ou apenas um projeto, o ano do jubileu convida a perceber que a nossa fé tem uma dimensão social. A nossa fé não pode ser um mero relacionamento individualista, personalista, egoísta com Deus. Um relacionamento só para consumo próprio. Infelizmente, e aqui então a gente tem que dar um salto para o nosso tempo, o ano do jubileu tem sido muito espiritualizado. E não só hoje, né? Já desde a Idade Média, desde quando foi estabelecido, a ênfase é muito maior na espiritualidade do que nas questões sociais, como, por exemplo, indulgências, peregrinações, confissões, celebrações, ritos. Aliás, a tal da venda de indulgências foi um dos motivos que levou Lutero a romper com a Igreja Católica. Eu não estou dizendo que nada disso é importante, eu estou dizendo que não deveria ficar só nisso, né? Que o ano do jubileu deveria ter outras dimensões, porque muitas vezes todas as nossas orações, peregrinações, esforço para ganhar indulgências,
é apenas um modo individualista, egoísta, para cada um escapar do espeto de churrasco do capeta, pagar as dívidas com Deus, para não ir para o inferno. Porque tem muita gente que faz tudo isso aqui e não faz caridade para ninguém. Ou o que é pior, faz caridade não porque está interessado no próximo, não porque a justiça seja algo bom em si mesmo, não porque a partilha tenha valor por si mesmo. Tem muita gente que faz caridade para os outros para garantir que vai escapar do fogo do inferno. Ou para ficar um pouquinho menos de tempo no purgatório. Ou seja, o ano do jubileu deveria nos fazer pensar não só em toda essa parte religiosa, mas em ações mais concretas. E como o ano do jubileu e do ano sabático nos textos bíblicos propõe, né, respostas a questões profanas. Porque, de fato, em algumas pregações que eu vejo aí, alguns documentos que eu li, e algumas práticas, fala-se pouquíssimo, quase nunca se fala, e quando se fala não se dá ênfase a questões profanas. Então, algumas práticas para o ano do jubileu, além de toda a parte religiosa. Algumas práticas que a gente deveria parar e pensar, como, por exemplo, o perdão das dívidas financeiras para os empobrecidos. Bancos aí sabem que o fulano nunca vai pagar, porque não perdoa. Não vai fazer falta. Quando o Papa João Paulo II, lá nos primeiros textos sobre o ano do jubileu, havia, assim, para o ano 2000, havia uma proposta para o perdão das dívidas dos países empobrecidos. E, de repente, aquilo parou. De repente, não se falou mais. Quer dizer, era uma proposta que surgiu inicial, depois foi esquecida. Obviamente, tinha muitos interesses envolvidos. Mas isso é uma coisa que a gente pode fazer também, né? Pessoas que nos devem pessoalmente, perdão das dívidas. Outra coisa, a cessação das guerras e de toda forma da violência. Como é difícil parar uma guerra porque um louco quer acabar com uma população minoritária, ou porque quer tomar posse de poços de petróleo. Eliminação de situações de escravidão, subemprego e miséria. Isso aqui seria muito bom que acontecesse no ano santo, no ano jubileu. Eu sei, não é só agora. Assim como penitência, procissão, a gente não precisa fazer só no santo, isso aqui também, né? Perdão de dívida não precisa fazer só no ano santo, no ano jubilar, mas é um momento oportuno. Outra coisa interessante que poderia acontecer é saúde, escola, moradia, emprego, salário justo para todos. Que houvesse... Esse ano, qual que é o grande escândalo desse ano? É lá o golpe no INSS. Tá vendo? O Ano Santo propõe uma coisa, aqueles que se dizem cristãos e muitas vezes católicos fazem outra coisa. Agricultura sustentável, saneamento básico. Isso aqui seria uma boa atitude também, uma boa coisa para se fazer no ano jubilar. Assim como respeito, acolhimento, inclusão de minorias. E mais uma coisa aqui ainda nessa lista, e esta eu estava pensando que seria um projeto que é o tipo de coisa que dá para fazer, que é possível fazer na nossa comunidade, campanha de doação de sangue e de órgãos.
Olha que coisa boa para se fazer no Ano Santo. Vamos fazer uma campanha de doação de sangue, uma campanha de doação de órgãos. E, é claro, são apenas algumas sugestões. E com isso, eu gostaria de terminar deixando a pergunta. Também barateamento de remédios de alto custo, outra coisa que eu estava esquecendo aí. Mas é claro que esta é uma lista que poderia ser ampliada, né? Que outras coisas? Então, com isso, eu termino. Gostaria de escutar vocês que outras coisas, além dessas que eu citei aqui. Obviamente, algumas delas não dependem de nós, não dependem nem da nossa iniciativa pessoal, nem da nossa comunidade, da nossa paróquia, mas algumas sim. Então, aí, o que mais a gente poderia fazer para responder no ano do jubileu estas questões, né, aparentemente profanas, mas que são tão humanas e que, por causa disso, são tão de acordo com a vontade de Deus. O que vocês me dizem? Antes de perguntas, vocês me perguntarem, eu gostaria de ouvir que outras coisas a gente poderia fazer. Padre Cássio Murilo, então a campanha da fraternidade, com a proposta desse ano de ecologia integral, está muito de acordo com o jubileu, à medida que a questão do respeito ambiental, do respeito à terra, está dentro das propostas do jubileu. Tem coerência. Né? Perfeitamente. E é uma pena que a gente está vendo, de uns anos para cá, que a nossa igreja, o empenho na campanha da fraternidade está diminuindo tanto, inclusive na nossa diocese. Uhum. Eu acho que a Dolaine, que está aqui, e outras pessoas que são da campanha da fraternidade, pode referendar melhor o que eu estou falando. O que mais, gente? Outras propostas? Aqui apareceu uma aí, libertação de presos políticos. Isso é bastante complicado, porque aí a questão de crimes e outras problemáticas. Porque eu falo de preso político, eu vou falar de preso porque é traficante, porque sequência, aí são questões bastante complicadas. A minha pergunta é mais naquilo que está dentro do nosso âmbito, da nossa comunidade. E algo que não seja meramente religioso, vamos fazer uma peregrinação, vamos fazer uma corrente de oração. O que mais, né? Dentro dessas questões profanas aí? Eu penso que as campanhas da fraternidade sempre trazem essas questões. Por exemplo, a campanha do ano passado falava em acolhida, né? Uma coisa que não traz nem tantas dificuldades, né? Não precisa nem chegar lá na acolhida dos tão diferentes para a gente, que é tão difícil de acolher, mas o mínimo de acolhida possível, né? Mas não podia nem falar sobre o assunto. Não se pode falar em acolhida, né? Que é uma coisa perigosa. Como nesse ano também fala da ecologia integral, mas já se pensa que vai estar criticando os grandes, os que têm grandes plantações, esse tipo de coisa. Então é uma resistência muito grande, né? Eu endosso aí o que a Maria Ângela falou, que as campanhas não são acolhidas, às vezes isso já é um preconceito, né, muito grande nesse sentido.
penso que, mais do que não ser acolhida, elas têm sido boicotadas mesmo, né? É muito triste a gente ver isso. Nós estamos vendo boicotes a respeito da campanha. Mas parece que o que nós estamos tendo, um problema muito grande, é o medo da palavra social, como se a palavra social tivesse associada a uma ideologia, né? E não a uma ação, não a algo que concreto de transformação da sociedade em si, não ideologicamente, mas muito mais profundo que isso, né? Muito mais da dimensão do reino mesmo, né? Penso que esse é um grande problema que nós estamos vivendo, né? Esse medo do social, né? Demoniza até a palavra opção preferencial pelos pobres, quando isso é bíblico. Nós não estamos inventando, isso não é coisa ideológica, isso é bíblico, não é, Padre Castro Murilo? A gente está aqui com o senhor, que entende muito mais de Bíblia do que nós, né? E isso é bíblico. A questão do pobre é bíblico, tá? Está explícito na Bíblia. Eu não estou falando bobagem, padre? Se tiver, me corrija. A Margarida escreveu, na verdade, a gente tem medo de nos comprometer. Bom, Padre Cássio, enquanto está esperando aí para falar, eu só queria fazer duas colocações aqui, como membro da campanha da fraternidade, da equipe nacional, junto com o Padre Jean Paul, e mesmo da época já do Padre Patrick, eu já faço parte da equipe nacional de campanha. E a campanha da fraternidade do ano passado, a proposta que nós trabalhamos em 2023 para preparar a campanha para o ano passado, era exatamente da amizade social que vinha do Papa Francisco, do acolhimento de todas as pessoas, independente das demandas, das religiões, de como as pessoas são, se elas vivem positivamente. E aí a minha prática nisso, de ter sido escrivã de polícia por 25 anos, por ser advogada, por ser teóloga e cientista das religiões, eu entendo que a gente deve acolher, como dizia o Papa Francisco, as pessoas como elas são, independente das religiões, que ele acolhia todas as pessoas de religiões diferentes que vinham ao Vaticano. E isso é uma caminhada nossa, não quer dizer que nós vamos deixar de ser católicos e de sermos cristãos, mas Jesus Cristo acolhia todas as pessoas. Quando a gente estuda e aprofunda os textos do Evangelho, de como Jesus procedia, ele sempre acolheu pessoas de todas as áreas. E aí, quando a gente vê as parábolas dele, do bom samaritano, que não era nem judeu, e que era até um preconceito que sofria com alguns fariseus e saduceus, e eles seguem a Jesus Cristo. Então, esse é o nosso desafio primeiro. Agora, do meio ambiente, o Papa Francisco também já vinha, tanto com a Laudato Si, como com a Laudato Deum depois, para que a gente cuide do meio ambiente. O problema que nós estamos enfrentando no Brasil, que é uma dificuldade que a gente está passando e tem consciência disso, e trabalhamos muito ano passado para preparar a campanha desse ano, foi a questão exatamente do cuidado com a casa comum, com o meio ambiente. Porque tanto Harvard quanto outras faculdades da Europa disseram: ou o Brasil volta a cuidar do meio ambiente, ou em 2050 nós vamos estar todos morrendo. Por quê? Porque o agronegócio, que é um grupo de multimilionários e bilionários, eles estão matando muito indígenas, muitos quilombolas, na região do centro-oeste, do nordeste e do norte. E eles estão derramando muito veneno, que tem causado, em muitas regiões, muitos cânceres, de pessoas até novas que estão morrendo de câncer por conta desse envenenamento. E o Papa
trabalhou muito, falou assim, a gente precisa aprender a cuidar da natureza, da casa comum. E aí, essa proposta nossa da campanha desse ano, da ecologia integral, foi nesse sentido, gente. Então, quando a gente pensa, olha para as ruas de Várzea, de Jundiaí, de Campo Limpo, de várias regiões que eu vou para todas as cidades da diocese, a gente tem visto muito desmatamento acontecendo, muita poluição de jogar lata, garrafa, vidros, de se até saiu para comer alguma coisa no McDonald's ou em qualquer lugar, depois resolve jogar tudo no chão e a gente tem visto que está contaminando, que está muito difícil, né? Então, esse também é um trabalho para nós, enquanto cristãos, da evangelização, de motivar as pessoas a cuidarem da natureza. Aí, se eu vou não usar reciclagem, mas pelo menos eu vou colocar na lataria de lixo. Eu não vou pegar, simplesmente jogar em qualquer lugar da rua, das partes que tem nos jardins, nas praças dos nossos municípios. Então, esse é um desafio para a gente cuidar bem da casa comum, né? É um desafio muito grande que está vindo para nós. Ter produtividade de plantações, existem quem fazem, existem muitos que trabalham na zona rural, mas não envenenar, né? Não aconteceu que tem matando tanta gente no Brasil, era para a gente já ter mais de 220 milhões de habitantes no Brasil. E desde a Covid, que nós estamos agora, que foi levantado o cálculo que nós fizemos, e eu trabalho com o Congresso Nacional e com os deputados, senadores, muita gente, nós estamos com 212 milhões de habitantes e 800 mil. Só isso. Os 220 milhões que a gente já tinha chegado, a gente caiu, foi perdendo muita gente que está morrendo, tá? Então, esse é um desafio muito grande para a gente também, esse cuidado com as pessoas. Outro problema que a gente está enfrentando demais no estado de São Paulo é a dengue e a chikungunya e toda essa questão que muitos estão sendo afetados durante o dia, até crianças na minha comunidade de 8 meses, ela morreu de dengue. Então, é durante o dia que o Aedes aegypti pica. E se pica as pessoas, muitos estão morrendo também no estado de São Paulo. Então, isso é um desafio para a gente. Era só isso que eu queria falar da campanha. E eu também já sei qual vai ser a campanha do ano que vem que estamos trabalhando, e a de 2027. Mas isso a gente trabalha para vocês depois, tá bom? Era isso que eu ia falar. Voltou, padre, o seu som? Eu não queria desconectar, mas não foi jeito, não teve jeito. O Yuri quer falar, padre. Sim, à vontade. Yuri, por favor. Boa noite a todos. Eu acho que o padre, né, propôs sobre o que a gente poderia trazer, né, de novo, né? Eu acho que foi falado sobre a questão do barateamento dos remédios de alto custo, né? E também eu acho que seria interessante também as cirurgias, né? Que demanda, tipo, atenções especiais, tipo coração, esse tipo de cirurgias que são mais complexas, que às vezes são 500, 200, 600 mil. Tipo, uma pessoa de classe média baixa não tem condição de realizar uma cirurgia, e se depende do governo, acaba enfrentando filas, né? Aí tivemos um exemplo muito famoso que aconteceu com Fausto Silva, que precisou de um coração, sendo famoso, tendo dinheiro, recorreu ao Sistema Único de Saúde, né? Então, acho que seria também acho que seria interessante também trazer esse barateamento, ou até mesmo, não sei, trabalhar de alguma forma. E também queria trazer uma experiência que eu tive sobre a campanha da fraternidade. Eu fui cancelado por conta disso. Fiz um comentário, um post que um digital influencer católico, né, falava que não era para dar o dízimo na campanha da fraternidade, que aquele dinheiro era arrecadado para manter as barbaridades que os bispos da CNBB
faziam, né? Eu fiz um comentário, né, que eu sempre busco, né, trazer aquilo que a igreja ensina, e simplesmente o cara me cancelou, me bloqueou nas redes sociais e, e nunca mais eu consegui comentar em nada dele. E é isso. Não gosta de ouvir as verdades, né? Quer comentar, Padre Cássio Murilo? Não, eu acho que Colocações são... assim? É tal negócio, são... Esta onda crescente de agressividade, truculência dentro da própria Igreja Católica, entre aqueles que se dizem católicos, são um contra-testemunho enorme, porque a pessoa tem uma ideia do que é a igreja, e a igreja nessa ideia dela, é algo meramente espiritual, espiritualizado, não leva a nenhum compromisso com a sociedade, e se cria um conceito de santidade que é isolar-se do mundo, não se comprometer com o mundo. Tem um autor antigo, que eu não me recordo exatamente como é a palavra que ele diz, mas é mais ou menos assim, né? Aconteceu, fulano foi preso, mas isso é o outro. Aconteceu tal tragédia com outro, mas isso é o outro. Até que um dia a tragédia aconteceu com ele. E aí ele se deu conta que, assim como ele não se comprometeu com ninguém, ninguém iria se comprometer com ele. Eu não me recordo exatamente qual era assim, as palavras exatas, mas é mais ou menos isso, né? Tem muita gente que é viciada em religião, né? Ou maníaca religiosa, tem mania de religião, mas é uma religião voltada só para o próprio umbigo. E como eu falei, muitas pessoas também fazem uma ou outra caridade, assim, mas não porque estejam interessados no próximo, e também não querem que a sociedade mude, o que é outra coisa problemática, né? Que muitas vezes as nossas atitudes são para manter a sociedade do jeito que está. Acho que o Padre Cássio... Estou aqui. Tá. Terminou seu comentário ou travou? Não, estou aqui. Apenas encerrei o raciocínio. Tá Um pequeno comentário também. Se é que eu entendi muito bem, agradeço muito as palavras do Padre Cássio. Nós temos que salvar o nosso ano jubilar da Diocese, né? Porque, pelo visto, a gente está indo só para o espiritual. Essa é a grande problemática. Fazer só o espiritual, só as coisas da oração, que não estou dizendo que não tem que fazer, mas é muito mais fácil, né, do que a gente ter ações que muitas vezes são mais comprometedoras. E que, é claro, muitas vezes demandam muito mais tempo, demandam um projeto mais longo, porque o outro perigo é fazer tudo para acabar no ano jubilar. Então, 31 de dezembro, a gente faz a última caridade, ou 31 de dezembro, a gente faz a última doação de alimento, pronto, vamos nos preocupar com isso só em 2050. O ano jubilar é apenas um momento forte, mas não que a gente não tenha que continuar fazendo. Assim como a gente tem que continuar rezando, tem que continuar participando da missa, tem que continuar se confessando, tem que continuar fazendo peregrinações, a gente não faz só no ano jubilar. É apenas um momento mais forte para isso. Até porque os pobres não comem só no Natal também. Né? Exatamente. Eu acho isso importante, padre, frisar isso, que o ano jubilar ele é um impulsionador
de ações, né? Ele não termina naquele ano, ele é um contínuo, né? Ele deveria criar condições novas, ou no jubilar, no fundo, deveria ser assim, né? A sociedade chega a um determinado momento que precisa dar uma parada, criar condições novas, um novo início para começar bem, né? E é claro, daqui a 25 anos serão situações novas, aquilo que agora está bem vai se deteriorar, vão entrar outras problemáticas. Por exemplo, 25 anos atrás, não se falava de inteligência artificial, não se falava de redes sociais, não se falava de uma série de realidades que estão acontecendo hoje. Sim. Então, o ano jubilar, ele também tem que se adaptar. E não ficarmos repetindo sempre as mesmas práticas, como se o mundo tivesse parado. Eu acho que a grande questão é esta. O mundo mudou e a gente continua fazendo os mesmos ritos, né? Vai na Porta Santa, vai se confessar, vai fazer uma caminhada, uma procissão, ótimo, tudo isso é bom, mas vamos ficar só nisso? O que faremos além disso? É isso que a gente precisa se questionar. Né? Não é não fazer isso, é o que eu faço além disso. Isso é o básico, o que eu faço além disso. Eu acho que a fala do senhor hoje foi instigante nesse sentido. Nosso horário está acabando, infelizmente. Precisamos terminar. O maior problema é colocar em prática as coisas, né? Porque sim, ideias, aí é mais difícil e comprometedor, né, Ângela? Ideias vêm de todos Eu sempre acho assim. Só que também, de todos os lados, vem muitos obstáculos, que nem a campanha da fraternidade. São temas maravilhosos, né? São coisas assim que faz a gente sonhar, planejar. A gente que tem esse idealismo, né, de ver as coisas funcionar, a gente planeja, fala, dá para, que nem quando falou da poluição, falou de reciclagem, nossa, dá para colocar, fazer pontos de reciclagem, fazer isso, mas a ideia ficou só ali, no encontro, não foi colocada em prática. Então, assim, ideias, todo mundo tem, vem temas, vai temas, mas a prática a gente não vê. Algumas coisas não dependem só da nossa comunidade, só da nossa boa vontade. Mas outras coisas a gente pode fazer. Né? Eu dei exemplo ali de fazer campanha de doação de sangue, doação de órgãos. Né? Outra coisa que a comunidade poderia fazer também, organizar, por exemplo, uma tarde para pessoas, tem muita gente que não está com a documentação em ordem. Muito migrante que não tem documento. São coisas que a gente pode, em comunidade, encontrar um modo. Sim, padre, só que assim, ideias tem muitas, né? Mas o problema é colocar em prática, porque que nem o senhor deu essa ideia da doação de sangue. Aí a gente vai numa pessoa a pessoa que poderia fazer isso funcionar, ela não dá esse apoio. Ela não faz com que isso aconteça. Né? Assim, daí você vai no superior, você vai buscar aquele, porque tem a hierarquia. A gente vai no nosso superior, ele sempre vai colocar obstáculo, vai falar que não dá. Que ideias. Mas a gente pode participar. A gente aqui de baixo, ó, como se diz assim, a plebe, né? Povo. A Rita estava querendo falar. Ideias.
Fala, Mas a Ritinha. hierarquia de cima não coloca em prática. Não deixa. Tá bom. Vamos falar. Rita, deixa eu dar a É que eu palavra. penso assim, às vezes a gente pode colaborar ou participar de movimentos que já existem. Para doar o sangue, a gente não precisa fazer mutirão. A gente pode ir no coisa que tem aqui do lado. A Sociedade Vicentina recolhe alimentos. Eu não preciso necessariamente criar um movimento novo. Eu posso colaborar um pouco mais com o movimento que já existe. Eu não preciso me preocupar com a Amazônia. Eu tenho que começar a plantar uma árvore na frente da minha casa. Né? Não adianta eu me preocupar com um projeto enorme se eu tenho um pequenininho na rua da minha casa. Se eu encontro um lixo, que nem a colega comentou, eu encontro um lixo, eu não preciso esperar alguém coletar o lixo no dia da semana, eu já posso recolher e colocar na rua. Então, são atitudes pequenas que a gente pode fazer no dia a dia, que complementam o projeto de alguém. Eu não preciso criar um projeto novo. Eu posso apoiar um projeto que tenha existente, independente de estar dentro da igreja ou não, vamos dizer assim, mas eu posso apoiar um evento. Então, fica muito mais fácil e participativo, que dá para começar hoje ou amanhã. Não sei, né? Ideia. Eu acho que você está dizendo, Rita, eu posso pensar globalmente, mas eu ajo no local onde eu estou, né? Só estou resumindo. O papo está ótimo, a gente podia ficar, mas eu sou sempre a chata que digo que o horário acabou. Não posso fazer nada, mas acabou o nosso horário. Então, eu agradeço muitíssimo as suas colocações, Padre Cássio Murilo. Eu acho que o senhor nos instigou, nos cutucou, e isso é ótimo. Estudar é assim mesmo, né? É de se desinstalar. E aí a gente agradece muitíssimo as suas colocações, mas a gente precisa terminar. Amanhã a gente tem novamente o encontro, a gente vai focar especificamente na esperança, né? A Dolânia que vai estar trabalhando conosco aqui a questão da esperança, e eu agradeço a participação de todos vocês, fico muito, muito feliz de ver todo mundo participando, e para encerrar, a bênção dos padres, que faltou, né, Marta? Ontem, por favor, nos abençoe para a gente terminar o dia de hoje. Vai lá, Padre Murilo, falou muito bem, gostei muito, fiquei acompanhando, achei muito boa a explicação, né? Quando a gente entende mais as coisas, fica melhor. E também essa questão que ficou bem claro que é mais uma questão social, né, do que uma questão religiosa. Mas também senti assim, um pouco a esperteza deles, tá certo? Os líderes da época pensei um pouco isso, né? A religião é ajudar as pessoas, uma maneira, um mecanismo de poder fazer um trabalho social, né? Foi a forma que acharam na época. Gostei muito assim da ideia principal, né? Javé que mandou, você tem que fazer, um pouco assim, né? Essa ideia um pouquinho assim. Então, ordem de Deus, então partilhe, faça as coisas. Ficou muito forte isso, eu achei muito bonito. Muito parabéns. Mas vamos lá, Padre Murilo. Então, dê você, por favor, a bênção para nós. Antes ainda, se me permite fazer uma propaganda, eu coloquei ali no chat meu canal no YouTube. Toda sexta-feira eu posto lá um estudo das leituras da missa do domingo seguinte. Então, é um modo também de a gente ir aprofundando algumas questões. E para o ano do jubilar, falando no jubileu, vamos repetir aqui a bênção de Arão, que está lá no livro dos Números, né? O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volte para vós o seu olhar e vos seja benigno, o Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê a paz, que é também a bênção de São Francisco. O Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, uma boa noite, um bom descanso para todo mundo e um bom encontro amanhã. Obrigada, gente. Um abraço, boa noite a todos, até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, Padre. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Parabéns. Obrigada. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã.
Um abraço, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.